Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Felipe e bem-vindos a mais um Quarentena com Dari. E antes de começar a discussão do tema dessa semana, vamos a algumas notícias que aconteceram nos últimos dias. A União Europeia quer boicotar produtos que têm origem em áreas desmatadas da floresta amazônica. Ao mesmo tempo, parlamentares europeus vêm demonstrando uma certa preocupação com as políticas ambientais que o governo Bolsonaro adotou, questionando o futuro do acordo entre o Bloco Europeu e o Mercosul. Um estudo mostrou que o tipo sanguíneo pode influenciar a evolução do coronavírus nos organismos. Grupo sanguíneo do tipo A apresentaria um maior risco de enfrentar quadros graves, enquanto o tipo O possuiria um menor risco. O presidente Donald Trump afirmou em entrevista com o site Axios que estaria disposto a se reunir com Nicolás Maduro, além de demonstrar dúvidas sobre sua decisão de reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Augusto Aras, Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, assinou documento que limita a fiscalização de gestores públicos durante o período de pandemia e atinge a independência funcional do Ministério Público. As políticas públicas são um conjunto de ações tomadas pelo governo que influenciam na vida dos cidadãos e são essenciais para o funcionamento de um país, especialmente durante um cenário crítico. Dessa forma, é possível avaliar como diferentes países lidam com a pandemia e quais as políticas que obtiveram êxito na contenção da doença e dos impactos econômicos. FMI e demais parceiros de cooperação de Moçambique anunciaram a disponibilização de 667 milhões de dólares para mitigar os efeitos da pandemia no país. Sendo assim, convidamos o professor Leonardo Barbosa e Silva, do Instituto de Ciências Sociais e pesquisador do tema, para abordar o assunto. Olá, pessoal do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais, tudo bem? Meu nome é Leonardo Barbosa e Silva, sou professor do Instituto de Ciências Sociais e fui convidado para falar um pouco sobre políticas públicas em período de pandemia. É importante a gente primeiro, talvez, partir de uma definição, né, do que são políticas públicas e a partir daí a gente pensar um pouco a sua execução na conjuntura em que a gente está vivendo hoje. A gente chama de política pública toda a ação estatal, né, sistematizada, organizada, combinada a partir de projetos e ações específicas, né? Então, o conjunto de ações específicas elas podem estar dentro de um projeto. Esse projeto ele pode estar dentro de um programa e uma associação de programas com objetivos claros de alterar a ordem social, às vezes manter o status quo, às vezes alterar a ordem social vigente. Enfim, os objetivos eles podem ser os mais diversos possíveis, mas uma política pública ela quer sempre intervir na ordem social, sempre. O sentido dela, quem vai atribuir, são as pessoas que formulam essa política pública. E normalmente essa formulação ela aparece dentro de um processo, né? Toda política pública ela tem um processo. O processo ele não é sempre completo, a realidade ela é sempre múltipla, diversa, mas se nós pudéssemos tratar do que seria um processo típico ou um processo completo da existência de uma política pública, eu diria para vocês que a política pública ela primeiro nasce dentro da agenda de um governo, né? Ela entra dentro da agenda governamental. Como é que ela entra dentro da agenda do governo? Como é que ela começa a aparecer dentro do raio de ação, do raio de interesse de um determinado governo? Como é que ela chega na mesa de um governante e o governante toma a decisão de implementá-la? Bom, várias formas. Uma política pública pode entrar na agenda do governo porque estava num programa eleitoral, porque foi objeto de pressão dos movimentos sociais, porque o Ministério Público acionou esse governo, porque existem pressões dentro da própria burocracia. Os motivos podem ser muitos, mas uma vez que a política pública entra na agenda do governo, o governo mobiliza seus setores técnicos para promoverem reflexões e criarem uma sugestão de política pública. Esse processo a gente chama de um processo de formulação de política pública. No momento em que essa equipe técnica formula a política pública, o governante ele toma decisão sobre o que seria uma política mais adequada ou menos adequada, porque podem ser várias alternativas que a equipe técnica sugere, e na sequência você prepara a máquina para fazer a implementação e depois executa.
No momento que você estiver executando, é sempre muito aconselhável que você monitore a política para saber se os seus objetivos estão sendo alcançados no processo. Esse processo de monitoramento ele é feito a partir do uso de indicadores. O que são indicadores? Indicadores são mecanismos que tentam quantificar fenômenos, processos sociais, a partir de registros administrativos. Então você pega, por exemplo, o número de óbitos, e divide isso por uma determinada quantidade de pessoas que vivem numa população. Então o número de óbitos por 100 mil, você tem uma taxa de mortalidade. O número de nascimentos por 100 mil, você tem uma taxa de natalidade. Cada taxa dessa é um indicador. E você usa o indicador para monitorar políticas públicas, como você usa também ao final de uma política pública para avaliá-la, para saber se ela atingiu ou não atingiu seus resultados. Bom, diante disso, diante dessa definição, quais deveriam ser as políticas públicas a serem executadas nesse momento de pandemia? Eu diria que, primeiro, um momento de pandemia é um momento muito diferente, ele é muito especial, porque nós não tivemos isso na humanidade nos últimos 100 anos. Mas eu diria para vocês, do ponto de vista da saúde, o que nós deveríamos fazer? Qualquer gestor público só toma decisão se ele tiver primeiro dados, se ele tiver registros administrativos, se ele tiver indicadores. Sem esses indicadores, sem diagnóstico, não é possível fazer uma política pública acertada. Então, para termos indicadores hoje, o mais importante seríamos testar em massa a população. Por que testar é importante? Os testes vão me dizer não só quantas pessoas estão infectadas e não infectadas, mas aonde elas estão, de onde elas vieram. Numa série histórica, em dias, em semanas, como essa contaminação tem se comportado, quanto dessa contaminação se transformou em óbitos, qual é o perfil da população que se contamina, não se contamina e isso evolui para óbito. Então você vai conseguir mapear o comportamento da população diante da pandemia e realizar a política pública. Além disso, além da testagem, seria muito importante que nós tivéssemos um sistema de saúde preparado para atender as pessoas, sobretudo diante do gravíssimo quadro de desigualdade social que nós temos. O SUS tem dado um resultado muito importante, mas uma história de subfinanciamento do SUS hoje o deixa incapaz de responder adequadamente às demandas e por isso estamos sacrificando parte dos nossos profissionais, das nossas profissionais e vendo uma taxa de mortalidade maior nas periferias do que nas regiões centrais, onde moram, ou naquelas regiões das cidades onde moram pessoas com poder aquisitivo maior. E é justamente aí que entra uma segunda política pública acessória, mas muito importante nesse momento, que é a da garantia da vida, da sobrevivência para as pessoas que precisam ficar em isolamento social. Sem vacina, sem medicação, o isolamento é a maior ou melhor ferramenta que nós temos, mas para isso a gente precisa que a população fique em casa. Para ela ficar em casa, ela não pode sair para o trabalho. Para que ela não saia para o trabalho, ela precisa de renda. Então nós precisamos de uma política de renda básica, de renda mínima para essa população, não pode ser de R$600. É preciso que o governo utilize as ferramentas vigentes para fazer chegar à população essa renda e sem centralizá-la na Caixa Econômica Federal como está sendo feito hoje, sem exigir que a população de baixa renda busque seus direitos através de um cadastro por meio de celular. Algumas pessoas não têm celular, as que têm podem ter dificuldade para acessar a rede, a internet, e dependendo da idade podem ter dificuldade para o manuseio dos aplicativos. Então o mais indicado seria que nós fizéssemos a mobilização municipal dos nossos equipamentos de proteção social nos municípios, para que fizéssemos chegar até as populações os recursos necessários, que esses recursos fossem dados em grandes volumes, não mensalmente, para que a população tenha que regularmente ir a agências bancárias. Se isso fosse dado de uma vez só, facilitaria, porque a população não precisaria se deslocar, se aglomerar. Enfim, e por fim, outra política pública que seria muito importante nesse momento de pandemia seria a montagem de redes de solidariedade no campo da educação, no campo da cultura, para que a gente pudesse acessar as pessoas que estão vivendo hoje em condições de maior vulnerabilidade, não só do ponto de vista da renda, mas também do ponto de vista físico e emocional, das suas saúdes, e hoje nós não temos. Então, falta diagnóstico, falta
solidariedade, falta política pública de proteção social, e tudo isso vai cobrar um preço muito caro do país, porque nós teremos pessoas não só que vão sofrer muito nesse período, mas também que podem perder suas vidas. Então eu fico por aqui, passei um pouco do meu tempo, fico à disposição e parabenizo o Diretório Acadêmico de Relações Internacionais pela iniciativa. Grande abraço. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui no De Quarentena com Dari. Não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal, além de acompanhar as nossas redes sociais para ver mais sobre os projetos do Dari. Um beijo e um abraço e até a próxima!